Meus amigos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de linguagens preparatório para o Enem. Ontem nós tivemos uma boa revisão de vários tópicos, falamos de vários assuntos extremamente pertinentes. E o encontro de hoje, além de darmos continuidade ao que nós começamos ontem, ou seja, falar de variação linguística, de função de linguagem, a aula de hoje ela foi preparada para que a gente revise dois assuntos fundamentais para a prova do Enem: literatura e os conectivos, os elementos de coesão e coerência, até para dar um bom suporte para que vocês possam fazer um bom terceiro ano, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham recebido o material e vamos seguir na mesma dinâmica de ontem. Quem está assistindo a minha aula pela primeira vez, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Torres, professor de Língua Portuguesa, Redação e Literatura, sou especialista em educação pela Pontífica Universidade Católica de Goiás e sou advogado criminalista. Meus amigos, então vamos lá, vamos começar a nossa aula, que tempo é dinheiro. Eu apresento a vocês um material novo. Pessoal, então vamos lá. Nossa primeira questão, eu trago a vocês uma tirinha, até porque o Enem gosta muito desse tipo de texto, tirinha, quadrinho, charge, e aí a gente vai trabalhar juntos a tirinha e eu vou fazer alguns comentários. Vamos lá, então. A tirinha diz o seguinte: por que eu teria que matar um ratinho inocente? Eu não tenho nada contra ele. Na verdade, ele é até engraçadinho. Se você não pegar esse rato, vai dormir na rua. A bestinha cabeluda morre. Então, aqui nessa tira, vocês conhecem essa personagem, é o Garfield, que tem a fama de ser preguiçoso. E aqui na tira, há uma exploração de um recurso linguístico bem interessante, que é fundamental tanto para a prova de linguagens, como para a prova de redação, que são os elementos de coesão e coerência. Então, o foco da aula de hoje, meus amigos e amigas aí do terceiro e do segundo ano, é nós trabalharmos alguns conhecimentos que são condição-chave para que vocês escrevam bem. Então, vamos lá para o enunciado. Na tira acima, Garfield muda de atitude se compararmos a sua fala do primeiro com a do terceiro quadrinho. Essa mudança se dá em função de, como eu sempre venho falando, desde a minha primeira aula, é mister que nós entendamos com muita profundidade o enunciado. Meus amigos, não adianta nada irmos para as alternativas A, B, C, D e E. Tem muita gente que faz isso. Há pessoas que acham que prova de língua portuguesa é uma prova de loteria. Não é uma prova de loteria, é uma prova de competência. Agora a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter concentração. Então o enunciado ele diz o seguinte: na tira acima, Garfield muda de atitude se compararmos a sua fala do primeiro com a do terceiro quadrinho. Essa mudança se dá em função de... Vamos ler de novo? Ele fala, então, do primeiro para o terceiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, a gente percebe que ele não quer pegar o rato. Pelo contrário, ele até acha o rato engraçadinho, só que depois da fala do segundo quadrinho, certamente deve ser o dono do Garfield, ele muda de atitude. Então, vamos lá para o enunciado. O enunciado, então, nós já lemos e as alternativas trazem as seguintes situações. Letra A. Por que ele muda de atitude do primeiro para o terceiro quadrinho? Letra A. Uma contradição contida na expressão nada contra ele, no primeiro quadrinho. Uma ordem expressa pelo verbo do infinitivo pegar, no segundo quadrinho. Uma condição expressa pelo verbo ter, flexionado no futuro do presente, no primeiro quadrinho. Uma condição expressa pela conjunção se, no segundo quadrinho, um pedido expresso pela locução verbal vai dormir no segundo quadrinho. Então, vamos lá. A letra D diz o seguinte: uma condição expressa pela conjunção se no segundo quadrinho. Como as pessoas que estão assistindo a minha aula estão iniciando o terceiro ano e outros alunos são do segundo ano, qual é a ideia? A ideia é que desde cedo vocês se acostumem com as conjunções. Parabéns, então, para quem acertou. Realmente, a nossa resposta é a letra D de dado. O Enem costuma cobrar muito, muito mesmo, a conjunção condicional. Então, a palavra se, normalmente na língua portuguesa, ela pode dar a ideia de condição, uma conjunção condicional, ou ela pode ser uma conjunção integrante. Essas duas situações, elas são fundamentais para que vocês façam um bom terceiro ano. Por quê, professor Sérgio? Porque, como o Ayrton estava falando, no terceiro ano, vocês vão entrar em contato com uma análise sintática. E um dos termos lá da análise sintática são as orações, o período simples e o período composto. Lá no período composto, vocês vão falar bastante sobre as orações. E uma dessas orações é a oração subordinada adverbial condicional.
Mas, por hora, o que nos interessa é o que vocês acabaram de acertar. A conjunção se, ela dá a ideia de condição. Professor, só por curiosidade, o senhor pode melhorar essa explicação? O senhor pode dar um exemplo mais fácil? Posso. Então, anotem aí no caderno. Se eu trouxer a atividade, segunda-feira, o senhor dá o visto? Se eu trouxer a atividade, segunda-feira, o senhor dá o visto? Então, veja que isso é uma condição. O aluno, ele pode trazer ou não a atividade. É uma possibilidade, é uma hipótese. Então, realmente, esse se, ele dá a ideia de condição. Parabéns aí para quem acertou. Mas, por hora, eu gostaria que vocês anotassem no caderno. Esse se, ele tem chance de cair na prova do Enem? Tem muita chance, porque ele é um elemento de coesão e coerência. Lá na redação, ele dá a ideia de condição, uma possibilidade. Então, anotem no caderno o seguinte. Normalmente, ou se é condição, ou se é uma conjunção integrante, que nós vamos falar em um outro exercício. Meus amigos, a próxima questão é interessantíssima. Prestem bem atenção. Ontem nós começamos a trabalhar esse assunto e hoje nós vamos dar o prosseguimento. Leiamos então o texto 1. Ao shopping center. Pelos teus círculos, vagamos sem rumo. Nós, almas penadas, do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno. Os extremos se tocam. No castigo eterno, cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Nós, que por teus círculos, vagamos sem perdão. À espera, até quando? Da grande liquidação. José Paulo Paes, prosas seguidas de odes mínimas. Meus amigos, atenção. Durante as aulas, nós vamos utilizar bastante esses textos, tá? E eu quero que vocês prestem bem atenção. É evidente que, pela composição, vocês perceberam que se trata de uma poesia. A prova do Enem, normalmente, ela traz de 3 a 4 poesias. E eu não sei se é uma boa ou má notícia. Normalmente, as poesias da prova do Enem são textos complicados, são textos difíceis, e é fundamental que, durante esse curso, a gente vá se acostumando com textos poéticos, tudo bem? Então, eu vou voltar aqui e vou reler a primeira parte do texto. Ao shopping center. Percebamos que o título do texto é bem sugestivo. Ao shopping center. E aí o texto ele vai trazer a seguinte temática. Pelos teus círculos vagamos sem rumo. Nós, almas penadas, do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno. Os extremos se tocam. Gente, para fazer uma boa prova, é fundamental que a gente coloque o nosso cérebro para funcionar rapidamente. Eu nem preciso ir para o enunciado e nem preciso ir para as alternativas para perceber pelo título e por alguns versos que a temática desse texto certamente está relacionada a consumo e consumismo. Então, meus amigos, eu quero já que vocês utilizem esse texto para anotar no caderno um possível tema de redação, que é justamente a questão de consumo e consumismo. A sociedade moderna, ela tem se deixado levar muito pela questão do consumismo. Consumo é aquilo que a gente compra para suprir as nossas necessidades. Por exemplo, vestuário, alimentação, coisas básicas. Entretanto, muitas pessoas gastam muito dinheiro de forma supérflua, de forma desnecessária. Muita gente tem uma verdadeira adoração por viver dentro de shopping. Parece que se a pessoa não frequentar um shopping, ela não está participando da sociedade, ela não é uma pessoa moderna. Então, é fundamental que a gente também reflita, aproveite essa aula para fazer uma bela reflexão sobre determinados temas da redação. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que é o momento da pandemia, e que este momento sirva de lição para que nós reflitamos sobre alguns conceitos da nossa vida. Um desses conceitos é, será que eu preciso viver dentro de shopping? Será que eu preciso viver 24 horas ligado à internet? Será que eu preciso gastar? Será que eu não posso me organizar? Será que eu não posso ter uma educação financeira? Será que eu não posso gastar o meu dinheiro somente com aquilo que é necessário? Então, eu estou aproveitando esse texto 1 para fazer uma reflexão com vocês sobre um possível tema de redação. Espero que os senhores anotem, que é o consumo e o consumismo, tá bom? Vamos lá. Agora o texto 2. Horóscopo do dia 5 de 2 de 2020. Virgem. Na vida financeira, promessa de estabilidade. Para hoje, priorize seus interesses e renove-se naquilo que faz e terá mais chance de fazer sucesso.
e vencer as dificuldades. Converse com pessoas de longe, esclareça dúvidas e combine alguma coisa importante. Pode ser uma viagem, uma visita ou um reencontro. Os astros avisam ainda que pode ser que você precise cuidar de alguém próximo. No amor, espere boas surpresas e reencontros. Então, meus amigos, voltando. Texto 1 é um texto poético. A gente tinha que ter observado bastante a linguagem. E qual é a finalidade do texto 1? Aqui no texto 2, é outra finalidade, é outro objetivo. Aqui no texto 2, nós temos uma página de horóscopo, cujo centro da atenção é o receptor. Nós falamos muito disso na aula de ontem, eu espero que vocês lembrem. E o texto 3, nós temos um texto publicitário, uma propaganda que diz o seguinte: nunca antes na história desse país o tomate foi tão desejado. E aí nós temos um texto publicitário, e ontem também falamos bastante sobre isso, sobre os textos publicitários, sobre os textos cujo alvo é o receptor. E eu queria, Douglas, que eles tentassem resolver essa questão. Então, eu vou colocar aqui o enunciado, que diz assim: considerando a linguagem dos textos acima, verifica-se que a resposta é a letra C. Eu fico muito feliz que eles tenham aprendido. E assim, só explicando para todo mundo, a letra C diz o seguinte: no texto 2, o elemento de comunicação que predomina é o receptor, ao passo que no texto 1 é a mensagem. Vamos primeiro explicar a letra C. O texto 2, o elemento de comunicação que predomina é o receptor. É óbvio que é o receptor, porque o nosso texto é uma página de horóscopo. E o objetivo do horóscopo é modificar, é interferir no comportamento do receptor. Portanto, é um texto que tem como alvo quem? O receptor. Parabéns, então, para quem acertou. Assim como o texto 3, né? O texto 3 também é um texto publicitário, tem como alvo o receptor, e tanto o texto 2 quanto o texto 3, nós temos a função de linguagem conhecida como conativa ou apelativa. Então, professor Sérgio, qual é a novidade da aula de ontem para a aula de hoje? A novidade é o texto 1. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Parabéns aí para quem acertou, mas quem ficou em dúvida, eu vou explicar. O texto 1 é um texto poético. O texto poético, quando nós temos um texto poético, uma poesia, o elemento de comunicação que se destaca é a mensagem. Professor, eu tenho muita dificuldade de entender o que significa a mensagem. A mensagem é a estética do texto, é a arrumação do texto, a combinação das palavras. É por isso, meus amigos, que os textos poéticos, eles têm rima, sonoridade, musicalidade. Então, o objetivo da comunicação precípua é justamente o quê? A combinação e seleção das palavras. Quando isso acontece, nós afirmamos que o elemento de comunicação é a mensagem e a função de linguagem é a função poética. Então, a grande novidade da aula de ontem para a aula de hoje é justamente falar sobre a função poética. Então, professor, quando é que nós temos a função poética? Quando quem escreve está preocupado com a estética do texto. Anotem essa palavra. Essa palavra despenca na prova do Enem. Estética, estética do texto. Ou seja, a beleza do texto. Se o texto tem musicalidade, se tem rima, se tem sonoridade, tudo bem? Os textos poéticos, eles têm como alvo a estética, a beleza do texto. É por isso que esses textos são de uma família chamada de textos literários, que trabalham com a linguagem de forma expressiva, com vários recursos, com figuras de linguagem. Então, quem escreve o texto está preocupado com a estética, com a rima, com a musicalidade, com a sonoridade. É por isso que nesses textos a gente vê claramente muitas palavras repetidas, mas essa é a intenção, repetir palavras para causar sonoridade, musicalidade, tá bom? Meus amigos, prestem bem atenção a esse próximo exercício, mas bem atenção mesmo. Por quê, professor? Esse próximo assunto, ele é condição sine qua non para que nós aprendamos justamente como meu amigo Ayrton estava falando, análise sintática. Análise sintática, período simples e período composto. Então, esse assunto, ele é do 2º ano do ensino médio e, a meu sentir, não tem como um aluno fazer um bom 3º ano do ensino médio se ele não aprender esse assunto que eu vou ensinar agora. Tudo bem? Então, prestem bem atenção. A gente vai conversar bastante sobre esse tópico. Só relembrando, para que vocês anotem, é um assunto do 2º ano do ensino médio. Vamos ler? Dados os fragmentos transcritos. A população decidiu que o governante... E continuaria o resto da frase.
É fundamental que a lei seja cumprida porque prolifera um tipo de leitor, o que lê bem, e adquirir o hábito de ler textos variados que não sejam. Verifica-se que apresentam idêntica classificação ao vocábulo que em menores de rua que vagam pelas grandes cidades apenas. Aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Então vamos lá, eu vou ler de novo e vou explicar. Verifica-se que apresentam idêntica classificação. Como eles têm esse material, Douglas, eu gostaria que eles grifassem essa parte, idêntica classificação, por favor. Grifem essa parte, idêntica classificação. Aí ele continua, ao vocábulo quem? Menores de rua que vagam pelas grandes cidades. Explicando numa linguagem de gente, de forma direta e objetiva, para que vocês aprendam, traduzindo em miúdos, o que esse exercício está perguntando? Ele está dizendo assim, eu quero que você analise aqueles enunciados e marque a alternativa em que a palavra que tem a mesma classificação dessa frase aqui, menores de rua que vagam pelas grandes cidades. Só tem um problema que a gente precisa resolver. Meus amigos, presta bem atenção a essa parte da aula. Na língua portuguesa, quando aparecer a palavra que, normalmente, eu não estou dizendo que é sempre, eu estou dizendo que normalmente, ou ela é conjunção, ou ela é pronome. Eu espero que os senhores anotem isso no caderno, por favor. Quando aparecer na língua portuguesa a palavra que, ou essa palavra é uma conjunção, ou ela é um pronome. Anotem isso, por favor. Repito, não estou dizendo sempre. Eu estou dizendo normalmente, principalmente para aquilo que nos interessa, que é escrever uma boa redação no Enem. Então, quando aparecer no exercício a palavra que, ou ela pertence a uma classe gramatical chamada pronome relativo, ou ela pertence a uma classe gramatical chamada conjunção. Professor, eu não estou acompanhando suas aulas, eu entrei hoje. O senhor pode me ajudar rapidamente? Posso. O que é um pronome? Nós vimos isso nas 3 primeiras aulas. Pronome é palavra que acompanha ou substitui o nome. Pronome é palavra que acompanha ou substitui o nome. Anotem isso, por favor. Quem já está assistindo as minhas aulas, já anotou esse conceito. Mas quem está chegando agora, por favor. Pronome é palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, na língua portuguesa, a palavra aqui, ela pode ser um pronome, chamado de pronome relativo. Tudo bem? Por outro lado, a palavra que também pode ser uma conjunção, chamada de conjunção integrante. Presta bem atenção a essa palavra. Não tem como fazer um bom terceiro ano de ensino médio se você não souber o que é uma conjunção integrante. A palavra que pode ser uma conjunção integrante. Professor, o que é uma conjunção? Conjunção é palavra que liga orações. Conjunção é palavra que liga orações. Então, se alguém perguntar assim para você, ô fulano, ô fulana, diga para mim o que é uma conjunção. O que você vai responder para a pessoa? Conjunção é uma palavra que liga orações. Então, resumindo, na língua portuguesa, ou o que vai ser um pronome relativo, ou o que vai ser uma conjunção integrante. Então, eu vou voltar aqui o slide, para que nós possamos analisar cada enunciado, e eu quero que vocês anotem, tudo bem? Vamos lá para o primeiro. A população decidiu que o governante... Eu vou ajudá-los aqui. Olha só, ele diz assim, a população decidiu que o governante... Observem que antes do que tem um verbo, tudo bem? Antes do que tem um verbo. Se antes do que tiver um verbo, preste atenção, se antes da palavra que tiver um verbo, esse que é chamado de conjunção integrante. Esse que é chamado de conjunção integrante. Esse que é chamado de, de conjunção integrante. Anotem aí, por favor. Então, olha só. A população decidiu que o governante, se antes do que tiver um verbo, o que é chamado de conjunção integrante. Professor, dê outro exemplo para eu poder anotar aqui no meu caderno. Anotem aí. Raimundo decidiu, não, vou usar outro verbo. Raimundo observou que estava sozinho. Raimundo observou que estava sozinho. Então, repetindo. Raimundo observou que estava sozinho. Percebam que
Raimundo observou o que estava sozinho. Antes do que tem o verbo observou. Então, repetindo para vocês anotarem. Se antes da palavra que tiver um verbo, esse que é chamado de conjunção integrante. Anotem no caderno, por favor. Então, no nosso item 1, esse que é chamado de conjunção integrante. Por favor, anotem. Então, esse nosso que é chamado de conjunção integrante. Tudo bem, pessoal? O item 2 é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. É fundamental que a lei seja cumprida. Por quê? Esse item 2, reparem que o antecedente do que não é um verbo. Então, vou voltar para o item 1. Quando o antecedente do que é um verbo, eu já sei que ele é conjunção, chamado de conjunção integrante. Professor Sérgio, e se antes do que não tiver um verbo? Se antes do que não tiver um verbo, observe que a palavra fundamental, ela não é verbo, ela é um adjetivo. Pessoal, preste atenção a essa aula. Se antes do que não tiver um verbo, tiver um adjetivo, tiver um substantivo, normalmente esse que aqui, ele não é conjunção, ele é um pronome, chamado de pronome relativo. Entretanto, para ser pronome relativo, não basta que antes do que tenha um adjetivo ou um substantivo. Vou tentar explicar melhor. Para a palavra que ser um pronome relativo, beleza. Antes dele não pode ter verbo. Realmente, aqui não tem verbo. Mas o fato de não ter verbo não significa que o que já é um pronome relativo. Eu vou tentar tornar isso mais claro. Para o que ser pronome relativo, eu tenho que substituí-lo por duas expressões. Anotem no caderno. O qual, se for masculino, e a qual, se for feminino. Eu vou dar um exemplo e eu quero que vocês anotem. A menina que caiu da escada ficou machucada. Anotem esse exemplo no caderno, por favor. A menina que caiu da escada ficou machucada. A menina que caiu da escada ficou machucada. Então, vamos devagar. A menina que caiu da escada ficou machucada. Antes do que tem qual palavra? Menina. Beleza, menina não é verbo. Ok, menina não é verbo. Então, já tem grande chance de ser pronome relativo. Só que eu preciso tirar uma prova matemática. Professor Sérgio, qual é a prova matemática para eu reconhecer um pronome relativo? Antes do que? Tem que ter um nome, traduzindo, um adjetivo ou um substantivo. Então, reparem que no exemplo, a menina que, menina é um substantivo. Só que não basta que tenha só um substantivo. É preciso que eu substitua esse que por duas expressões, o qual ou a qual. Vamos lá substituir? A menina que caiu da escada. Menina é feminino, não é? Então, vamos trocar pela expressão a qual? A menina, a qual caiu da escada, ficou machucada. Ótimo, professor. Deixa eu ver se eu entendi. O que é pronome relativo? Não apenas porque antes do que tinha um substantivo, mas porque eu pude trocar pela expressão a qual. Vamos colocar essa frase no masculino. O menino, o qual caiu da escada, ficou machucado. O menino, o qual caiu da escada, ficou machucado. Ora, meus amigos, eu quero saber se esse que é pronome relativo. O que eu faço? Eu substituo esse que por o qual ou a qual. Como a expressão é masculina, basta que eu diga o menino, o qual caiu da escada, ficou machucado. Portanto, colegas, se eu substituir o que por o qual ou a qual, ele é chamado de pronome relativo. Por exemplo, vamos ler o item 4. E adquirir o hábito de ler textos variados. Está aqui o quê? Ó? Vamos tentar substituir esse que por o qual, a qual. Ora, qual é o plural de o qual? Os quais. Qual é o plural de a qual? As quais. Então, vamos ler com calma. E adquirir o hábito de ler textos, os quais não sejam. Ah, professor, que bacana. Eu pude substituir o que pela expressão os quais, para concordar com quem? Com textos. Textos, os quais. Então, o item 4, o que é pronome relativo? Então, professor, só revisando para eu entender. Quando o que é pronome relativo? Quando eu puder substituir o que por duas expressões, o qual e a qual. Professor Sérgio, e eu ganho o que sabendo disso?
A sua redação vai sair de 500 para 1.000, se Deus quiser. Porque na sua redação, você vai evitar uma coisa chamada queísmo, que é a repetição da palavra que. Eu já corrigi, Douglas, várias redações em que o aluno escreveu a palavra que 20, 25 vezes, numa redação de 30 linhas. Por exemplo, que, parecia um gago. Então, o objetivo dessa aula não é só trabalhar a gramática, é dar as condições para que vocês escrevam de forma maravilhosa. Então, por exemplo, lá na redação, eu não iria usar esse que. Eu iria escrever como, professor Sérgio? E adquirir o hábito de ler textos, os quais não sejam. Tudo bem? Então, esse nosso que do item 4 é um pronome relativo. Voltando para o exemplo 2 que eu parei. Reparem que nesse exemplo 2, eu não posso trocar por o qual ou a qual. Veja, é fundamental a qual a lei seja cumprida, por quê? É fundamental o qual a lei seja cumprida, por quê? Vocês percebem que eu não posso substituir o que por o qual ou a qual? Portanto, esse que não é pronome relativo, no item 2. Se ele não é pronome relativo, ele é o quê, meus amigos? Uma conjunção, conhecida como conjunção integrante. Então, anotem no caderno. Normalmente, quando o que não for pronome relativo, ele é conjunção integrante. Professor, com todo respeito, mas o senhor acredita que eu não entendi nada? Tá bom, eu vou explicar de novo. Esse que só vai ser pronome relativo se eu puder trocar por duas expressões. O qual ou a qual, e a frase tem que ter sentido. Vamos substituir? É fundamental o qual a lei seja. É fundamental a qual a lei seja. Percebamos que não é possível a troca. Se não é possível a troca, ele não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante. Então, só revisando. O item 1 é uma conjunção integrante. O item 2 é uma conjunção integrante. O item 3, vamos lá? Prolifera um tipo de leitor, 2 pontos. O que lê bem. Meus amigos, eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte da aula. O objetivo do pré-ENEM não é fazer com que nenhum aluno decore regra. Aliás, esse não é o objetivo de uma boa aula de língua portuguesa. O objetivo principal de uma boa aula de língua portuguesa é fazer com que nós reflitamos acerca dos elementos linguísticos. Para que eles servem? Eles podem nos ajudar em que medida? Em que sentido? Na hora em que eu estou produzindo um texto, eu vou utilizar quais recursos? E por que esse recurso e não aquele? Então, o objetivo da aula não é decorar coisa nenhuma. O objetivo da aula é que nós realmente entendamos para que servem esses recursos coesivos. Pronome relativo, a conjunção integrante. Então, entendamos o item 3. Prolifera um tipo de leitor, o quê? Pessoal, eu também já trabalhei bastante questões parecidas com essa aqui, e eu quero que vocês anotem no caderno. Reparem que antes da palavra que tem a letra O, estão vendo? Prolifera um tipo de leitor, o que lê bem. Reparem que antes da palavra que tem a letra O. Meus amigos, se fosse uma prova de concurso, se as pessoas estivessem fazendo uma prova de concurso, eu garanto a vocês, dou minha palavra, de 10 candidatos da prova de concurso, de 10, 9 iam dizer que essa letra O é um artigo. De 10 candidatos, 9 iriam marcar na prova que essa letra O é um artigo. Por quê, professor Sérgio? Porque é comum nós observarmos a letra O e a letra A e falarmos que são artigos. Não é bem assim. Não é porque eu estou visualizando a letra O que ela é artigo. Aliás, eu não sei se eu já pedi que vocês anotassem, mas se já pedi, eu vou revisar. A letra O só é artigo se depois dela tiver um substantivo. O trem, o menino, o homem, o pensamento. Percebam que depois da letra O não tem um substantivo? Ora, se depois da letra O não tem um substantivo, é evidente que a letra O não é um artigo. E é o quê, professor? Pelo amor de Deus? A letra O, normalmente, ou é artigo ou é pronome. Anotem no caderno. Ou é artigo ou é pronome. Então, quando vocês virem a letra O, desconfiem. Normalmente, ela não é usada em provas como artigo, e sim como pronome. Lembrando que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Vamos ler de novo. Prolifera um tipo de leitor, o que lê bem. Essa letra O é chamada de pronome
pronome demonstrativo. Anotem no caderno de vocês. Pronome demonstrativo. Professor, como é que eu reconheço a letra O sendo pronome demonstrativo? Simples. Você vai substituir a letra O por outro pronome demonstrativo. Por exemplo, prolifera um tipo de leitor. Este que lê bem. Este leitor que lê bem. Então, veja que eu posso trocar a letra O pela palavra este. Então, se eu substituir a letra O por outro pronome, essa letra O será chamada de pronome demonstrativo. Este que lê bem. Então, a letra O pode ser trocada por este, por esta, por isto. Então, anotem no caderno. A letra O, essa letra O que está antes do que, é chamada de pronome demonstrativo. Professor, com todo respeito, por que o senhor estava explicando a letra O se o que está grifado é o quê? Calma, gente, calma. Tudo é uma questão de paciência. Vamos voltar para o quê? Muito bem, eu realmente estava explicando a palavra que. Se a letra O for pronome demonstrativo para as máquinas, para tudo, se a letra O for pronome demonstrativo, automaticamente, eu não preciso substituir por nada, eu não preciso trocar por nada, o que é chamado de pronome relativo. Se a letra O for um pronome demonstrativo, a palavra que está logo em seguida, é chamada de pronome relativo. Professor, pela sua experiência, quantas pessoas sabem disso? De cada 10 pessoas, uma, na minha opinião. De cada 10 pessoas, uma sabe disso. Que se depois da letra O tiver a palavra que, a letra O é pronome demonstrativo e automaticamente a palavra que é um pronome relativo. Professor, com todo respeito, o senhor não disse que para eu reconhecer um pronome relativo, eu tenho que trocar o que por o qual ou a qual? É verdade. Amigos, existem duas formas de eu reconhecer um pronome relativo. Duas, anotem no caderno. Duas formas. Qual é a primeira? Eu troco o que por o qual ou a qual. Essa é uma forma. Qual é a outra maneira? Antes do que tem que ter a letra O, e essa letra O é um pronome demonstrativo. Nesse segundo caso, quando antes do que tem a letra O, eu não troco por nada. Eu já sei que é um pronome relativo. Então, revisando, existem duas formas de eu reconhecer um pronome relativo. Primeira forma, quando eu trocar o que por o qual ou a qual. Segundo, quando antes do que tiver o O, pronome demonstrativo. Tudo bem? E o item 4, eu já expliquei que é um pronome relativo. Então, Douglas, nós vamos direto para a alternativa. Se tiver dúvidas, a gente vai explicando melhor. Verifica-se que apresentam idêntica classificação. Agora vocês entenderam. Idêntica classificação quer dizer o quê? Em quais letras, em quais itens que eu falei, o que é o mesmo dessa frase? Menores de rua que vagam. Meus amigos, quem é o antecedente do quê? Menores de rua que vagam. É rua. Rua é um substantivo. Beleza, vamos ver se eu troco esse que por o qual ou a qual. Menores que vagam pelas grandes cidades. Menores os quais. Eu posso substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Traduzindo, o que aqui é pronome relativo, certo? Quais frases lá em cima eu também disse que era pronome relativo? Pronome A1 não é pronome relativo, nós estamos atrás de pronome relativo. A1 não é pronome relativo. A2 não é pronome relativo. A3 é e A4 é. A3, porque eu expliquei, Douglas, que se antes do que tiver a letra O, pronome demonstrativo, automaticamente o que é pronome relativo. Então, aqui seria 3 e 4, letra C. E lembrando que o pronome relativo é fundamental na redação do Enem. Os senhores não vão utilizar o que na redação do Enem. Professor, na minha redação de 30 linhas lá do Enem, eu uso o que quantas vezes? No máximo 2. No máximo 2. Meu amigo, então eu uso o quê? O qual, a qual, os quais. A letra O vai ser artigo se depois dela tiver um substantivo masculino. Por exemplo, o comércio, os comércios, o tempo, o movimento, o sindicato, os sindicatos. A mesma coisa a letra A. A letra A só pode ser artigo se depois dela tiver
um substantivo. Por exemplo, a plantação, as plantações. A multidão, as multidões. Tudo bem? Meus amigos, na aula de ontem, nós começamos a falar sobre figuras de linguagem. Vocês lembram? Eu até falava que figura de linguagem é como se fosse a cereja do bolo. Falamos de algumas, metáfora e outras figuras. Vamos ler então o texto. Metonímia. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Biblioteca. Aí a mulher espantada responde, ressuscitou? Interessante é que o menino não está com o livro. Ele está com o próprio Machado de Assis. Né? Vamos ver a pergunta? Marque a alternativa que contém uma explicação correta sobre a figura de linguagem chamada metonímia. Eu iniciei a aula de hoje falando sobre os textos literários, sobre poesia, e a prova do Enem, repito, vai trazer de 3 a 4 poesias. Qual é a boa notícia? É que para nós analisarmos uma poesia, é fundamental observarmos dentro desses textos as figuras de linguagem. Então, a gente tem que buscar compreender bem essas figuras de linguagem. Então, ele diz assim, marque a alternativa que contém uma explicação correta sobre a figura de linguagem chamada metonímia. E eu quero que vocês já anotem no caderno, os alunos confundem muito, Douglas, metonímia com metáfora. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas, para que a gente tire qualquer dúvida em relação a isso. Professor, o senhor falou ontem sobre metáfora. O senhor pode repetir? Posso. Metáfora é uma comparação. Metáfora é uma comparação. Metonímia é uma substituição. Se alguém perguntar assim para você, fulano, diga para mim o que é uma metonímia. Metonímia é substituir um termo por outro, porque entre eles há uma relação de semelhança. Ah, professor, que coisa grande. Não precisa, então, essa coisa grande toda, não. Basta você saber que metonímia é substituição. Vou dar um exemplo bem fácil de exemplos de metonímia que nós temos dentro da nossa própria casa. Quando você vai lavar a louça, normalmente você diz assim, hein, pega aí para mim o sabão e o bombril. Já ouviram essa expressão, né? Pega aí para mim o sabão e o bombril. Na verdade, quando você diz bombril, isso é uma metonímia, porque há uma relação de semelhança entre a palha de aço e a marca, que é bombril. Vocês sabem que tem uma outra marca, a Solan, e tem outras. Então, por exemplo, quando eu digo bombril, eu estou substituindo a marca pelo produto. Isso é um exemplo de metonímia. Então, metonímia é substituir um termo por outro. Um outro exemplo, professor. Ah, eu quero tomar Nescau, né? Eu quero tomar Nescau. E aí, na verdade, você quer tomar o achocolatado. Então, na nossa casa, tem vários exemplos de metonímia, tá? E aí ele diz assim, marque a alternativa que contém uma explicação correta sobre a figura de linguagem chamada metonímia. Letra A, conceituar algo com ideias opostas, criando um efeito de contrários. Beleza. A letra A não é metonímia. Conceituar algo com ideias opostas, criando efeitos de contrários. Realmente, quem diz paradoxo pode ser. Mas, na verdade, Douglas, é uma antítese. É porque a antítese e o paradoxo são muito parecidos, são muito próximos, entendeu? Mas, realmente, é uma antítese. Jogos de contrários, de opostos. Mas não deixa de ter certa similitude com o paradoxo, tá? Mas é uma antítese. Conceituar algo com ideias opostas, criando um efeito de contrários. Professor, o senhor pode dar um exemplo aí para mim dessa antítese? Posso. Aquele homem fez de sua liberdade uma prisão. Casou-se. Olha que exemplo, Douglas. Aquele homem fez de sua liberdade uma prisão. Casou-se. Que exemplo, hein? Então, veja, fez da sua liberdade uma prisão. O contrário de liberdade é o quê? Prisão. Então, nós temos ideias opostas, ideias contrárias. O nome dessa figura de linguagem é antítese. Professor, então, qual é a diferença de antítese para paradoxo? Ótima pergunta. Na antítese, eu tenho os dois elementos bem claros. Os dois elementos opostos, por exemplo, céu e inferno. Os dois elementos são muito claros. E o paradoxo? No paradoxo, eu não tenho os dois elementos, os dois opostos. A contradição, ela se dá num único elemento. Por exemplo, Douglas, quando eu digo assim, ó, rio em chamas. Como é que o rio pode estar em chamas se ele é rio, se ele é água? Ao mesmo tempo que ele é água, ele não poderia estar pegando fogo.
Então, o paradoxo é um único elemento contraditório. A antítese são dois elementos contraditórios, dois elementos bem marcantes. Por exemplo, liberdade, prisão. Então, essa é a diferença do paradoxo para a antítese. Na antítese, eu tenho dois elementos contrários. No paradoxo, é mais radical. Eu tenho apenas um elemento contraditório. Por exemplo, amava com muito ódio. Amava com muito ódio. Como é que eu posso amar uma pessoa e ao mesmo tempo odiar? Então, isso é um exemplo de paradoxo, tudo bem? A letra B, Douglas. Atribuir a animais ou seres inanimados características humanas. Personificação ou prosopopeia. Perfeito. Isso. Personificação ou prosopopeia. E a letra C, realizar o cruzamento de diferentes sentidos humanos na linguagem. Atenção, meus amigos, para essa letra C. É uma figura de linguagem que o Enem adora, que é fundamental para que nós entendamos uma escola de linguagem conhecida como simbolismo. Qual é a figura de linguagem da letra C? A figura de linguagem que trabalha com os sentidos. E parabéns aí para quem falou sinestesia, tá? A figura de linguagem que trabalha com os sentidos é a sinestesia. Ela é fundamental para que a gente entenda o simbolismo. Letra D. Atribuir uma palavra a algo que não possui um nome específico por comparação a outros seres. Exemplo, perna da cadeira. Qual é a figura de linguagem em que a gente dá nomes a determinados objetos, ou por desconhecer, ou porque a gente esqueceu? Por exemplo, boca do fogão, perna da cadeira, cabeça de alho, dente de alho. Qual é o nome dessa figura de linguagem? Atribuir uma palavra a algo que não possui um nome específico por comparação a outros seres. Perna da cadeira, dente de alho, cabeça de prego. Meus amigos, o nome dessa figura de linguagem, anotem aí, é catacrese. Tá? Catacrese. É quando eu não sei o nome ou eu simplesmente esqueci. Tá? Então, anotem aí, a letra D, a figura de linguagem é catacrese. Bom, o próximo exercício, nós já trabalhamos, eu acho que foi na primeira aula, que é de ortografia, e eu dizia lá naquele encontro que a redação, ela não tem só a parte dos argumentos, ela não tem só a parte das boas ideias, da estrutura, há uma coisa que é fundamental na redação, que é a escrita. Escrever uma redação sem erros gramaticais já te dá 200 pontos, é a competência 1. Mas para isso a gente precisa revisar acentuação gráfica, ortografia. Então, na primeira aula, eu expliquei para vocês o uso dos porquês. Eu acho que quem estava naquela aula lembra muito bem. E aí nós temos o exercício sobre o uso dos porquês, só para ver se vocês aprenderam mesmo. Lembra que eu até dei a dica? Os exercícios dos porquês, a primeira coisa que eu faço é olhar o sinal de pontuação. Se é ponto final ou se é ponto de interrogação. Ponto final, eu analiso de uma forma. Ponto de interrogação, eu analiso de outra forma. Vamos lá, vamos conferir. Primeiro diz assim, não almocei porque estava sem fome. Então, revisando, para quem não entendeu lá naquele nosso primeiro encontro, pessoal, eu não consigo entender como alguém erra isso numa prova de concurso. Ou pior, como alguém está escrevendo uma redação do Enem e não sabe empregar os porquês. A gente falava que normalmente na redação do Enem, o porquê que você vai usar ou é o porquê junto sem acento, ou o porquê separado sem acento, que é o normal na redação do Enem. Então, reparem que a nossa frase ela tem ponto final. Quando a frase tem ponto final, eu vou tentar trocar esse porquê pelo pois. Não almocei porque estava sem fome. Não almocei, pois estava sem fome. Portanto, a minha resposta começa com a letra D de dado. O porquê é junto sem acento. Não almocei porque estava sem fome. Minha resposta começa com a D de dado. A letra D de dado só está na letra A e na letra E. Só está na letra A e na letra E. Vamos ver a sequência. Por que Ana não quis ficar? Por que Ana não quis ficar? Percebam que tem um ponto de interrogação. Quando a frase tem um ponto de interrogação, é aquilo que eu sempre falo. É aquilo que a gente aprendeu lá na quarta série. Quando o porquê é a primeira palavra de uma pergunta, ele é separado sem acento. Quando o porquê é a última palavra de uma pergunta ou de qualquer frase, como eu já ensinei, ele é separado com acento circunflexo. Ora, o nosso porquê, ele está no início de uma pergunta. Então, ele é separado sem acento. Então, pela nossa ordem, a letra é D de dado e a letra C. Portanto, é a letra A. Parabéns aí para quem acertou.
Letra A. Você não foi ao cinema por quê? Eu só quero chamar a atenção para essa frase aqui, pessoal. Eu expliquei lá no primeiro encontro, não tem ponto de interrogação, mas o porquê é separado com acento circunflexo. O porquê separado com acento circunflexo é no final de qualquer frase. Já imagina o porquê de sua viagem. Reparem que antes do porquê tem um artigo, então esse porquê é junto com acento circunflexo. Tudo bem? Pessoal, atenção, hein? Vamos trabalhar uma questão de literatura. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte da aula. Como vocês sabem, a prova do Enem é uma prova que trabalha muito texto. Textos literários e textos não literários. Então, vamos fazer uma rápida revisão sobre aquilo que vocês estudaram, tanto no primeiro quanto no segundo ano, em relação às escolas literárias. Tudo bem? Vamos lá, então. Considere as afirmativas a seguir. Preocupação com o eu, sentimentalismo exagerado, escola literária com matizes narcisistas. 2. Visão mecanicista do homem, literatura de cunho experimental, científica extremamente realista. O pecado e o perdão, a religiosidade medieval, momento histórico protagonizado pelo feudalismo. 4. Os escritores buscavam compreender os vários aspectos da alma humana, compondo obras que exaltassem a realidade subjetiva. 5. Poesia de inspiração iluminista, linguagem simples e objetiva, emprego de pseudônimos e presença de figuras mitológicas. 6. Produção de poesias marcadas pela intuição, descartando a lógica e a razão. O enunciado ele diz o seguinte: assinale a opção que só contém afirmativas sobre o barroco e o simbolismo. Então, meus amigos, o exercício ele traz várias assertivas sobre várias escolas literárias. Ele quer que nós marquemos somente aquelas assertivas que se referem ao barroco e ao simbolismo. Lembrando que esse assunto é do primeiro e do segundo ano. Preocupação com o eu, sentimentalismo exagerado. Aí no material de vocês, grifem sentimentalismo exagerado. Aquela coisa melosa, muito doce, muito adocicada, exagero, eu sou bonito, eu sou belo, eu, o mais importante no mundo sou eu, o outro não interessa. É por isso que diz que a literatura ela tem matizes o quê? Narcisistas. A preocupação com o eu. Nós estamos diante de uma escola literária chamada romantismo. Então, a nossa resposta não pode ter o item 1, porque o item 1 é do romantismo, tá bom? Anotem aí, por favor. Deixa eu ver aqui o item 1, já elimino o item 1. A nossa escola é do romantismo. Do romantismo. O item 1 está fora. Então, tiro 1 na letra A e na letra D. 2. Visão mecanicista do homem, literatura de cunho experimental, científica e extremamente realista. Eu quero que vocês anotem no caderno, para fazer uma revisão, sobre essas duas escolas literárias, o realismo e o naturalismo. Pessoal, eu não sei como foi o segundo ano de vocês, eu espero que tenha sido bom, mas não dá, na minha opinião, para sair do segundo ano, se não sair craque, tanto em relação ao realismo quanto ao naturalismo. Então, só uma dica importante, para que vocês entendam, o realismo é a chamada literatura documental, ou seja, eu vou retratar a realidade como ela é, sem enfeite, sem adorno, tá certo? Vai tratar a realidade como ela é. O realismo brasileiro, ele tem vários escritores extremamente famosos e cai muito na prova do Enem. O principal deles, para os senhores anotarem, é Machado de Assis. Os senhores sabem que Machado de Assis, ele tanto pertenceu ao romantismo, ele tem a fase romântica e ele tem a fase realista. Então, o realismo é aquela escola literária que trabalha a realidade nua e crua, como ela é, sem enfeite, sem expressividades. O nosso principal escritor do realismo brasileiro se chama Machado de Assis. E o principal escritor do realismo em Portugal se chama Eça de Queiroz. E uma dica aí para quem está se preparando para o Enem em relação à redação é a leitura de alguns livros do Machado de Assis. E aí eu já quero deixar aqui, Douglas, minha dica em relação a leituras, tá bom? Bom, Machado de Assis, eu recomendo que vocês leiam uma obra do Machado de Assis, que é do romantismo, mas que é extremamente importante. Helena. Anotem aí no caderno de vocês.
a leitura do livro Helena, de Machado de Assis. Helena é uma obra romântica do Machado de Assis. Mas o Machado é conhecido como escritor realista, o nosso maior escritor realista de todos os tempos. Machado escreveu 3 livros que são fundamentais à leitura. Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá. Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, professor, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê. Gente, tenta conseguir. Tenta conseguir os livros. Ah, professor, eu odeio ler, eu não gosto de ler, não sei o quê. Então, começa lendo os contos de Machado de Assis. Machado de Assis tem contos maravilhosos. Se você não quer ler o romance, comece lendo os contos, tá bom? E a minha dica sobre os contos, leia Cartomante, por exemplo, ou Missa do Galo, que são 2 contos muito famosos de Machado de Assis. Bom, então eu estava explicando que o realismo é documental e o naturalismo é experimental. Como assim, professor? Os seres humanos, eles eram tratados como cobaias, como experimentos científicos. Qual é a diferença do realismo para o naturalismo? O realismo, ele trabalha muito com a questão psicológica, com a análise psicológica dos personagens. E o naturalismo com a questão patológica. Como assim, professor? Os seres humanos, eles são tratados como se fossem animais. Por exemplo, nós, seres humanos, somos determinados pelo meio no qual nós estamos inseridos. É a chamada intuição do determinismo. Lá no naturalismo, nós temos o chamado determinismo. Ou seja, o homem é fruto do meio. Se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se eu nasci de uma determinada forma, eu vou morrer daquela determinada forma. Então, professor, revise. O experimentalismo é uma característica do naturalismo. Então, esse item 2, ele diz respeito à escola literária conhecida como naturalismo, porque é de cunho experimental e científica, tudo bem? E aí, professor, tem alguma obra do naturalismo que o senhor recomenda? Meu Deus, as obras do naturalismo, elas são essenciais. Ai, professor, mas tem muita imoralidade, meu Deus do céu, meu amigo. Se não fosse para ter isso, não era realista, concorda comigo? A obra que eu recomendo que vocês leiam é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Façam a leitura do Cortiço, de Aloysio Azevedo. A Carne, de Júlio Ribeiro. Então, tentem fazer ali o Ateneu, né, de Raul Pompeia. Mas, de qualquer sorte, tentem fazer a leitura de textos naturalistas, tudo bem, pessoal? Então, o item 2 é do naturalismo, o item 1 é do romantismo. Então, então vamos lá para o item 3. Vamos ver a minha resposta, pode ter o item 2. Não tem nenhum, o item 2 tem só na B, então elimina a letra B. Vamos ver o item 3. O pecado e o perdão, a religiosidade medieval. O pessoal falou em pecado, falou em perdão, falou em feudalismo, falou em igreja católica, reforma, contra-reforma. Eu estou diante do barroco, escola literária conhecida como o barroco. Para quem não lembra, as nossas escolas literárias, elas começam no quinhentismo, que na verdade não chega a ser chamada de escola literária, mas começa no quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Então, a minha resposta realmente tem que ter o item 3, porque o item 3 é o barroco. Deixa eu ver qual letra tem o item 3. A C e a E. A C e a E. 4. Os escritores buscavam compreender os vários aspectos da alma humana. Grifa aí no material de vocês, aspectos da alma humana. Meus amigos, isso cai muito na prova do Enem. O simbolismo é uma escola literária estranha. Por quê? Porque é difícil de compreender. A ideia do simbolismo é justamente isso. Não tem lógica. É uma literatura que não tem lógica. Por exemplo, a alma, ela tem que se desprender do corpo, vagar pela escuridão, vagar pelo cosmos, ou seja, é uma coisa bem interessante. Mas o que vocês têm que anotar no caderno é que o simbolismo, ele trabalha com a subjetividade. O simbolismo, ele trabalha com a subjetividade, trabalha com a questão da alma humana. Desculpa, pessoal, vou voltar aqui. Trabalha com a questão da alma humana, compondo obras que exaltassem a realidade subjetiva.
Professor, deixa eu anotar no meu caderno. Tem duas escolas que trabalham com subjetivismo? Sim, o romantismo e o simbolismo. Então, nossa resposta tem que ter o item 4. 3 e 4 só na letra C. Então, nossa resposta é a letra C. Nossa resposta é a letra C. Mas deixa eu voltar aqui. 5. Poesia de inspiração iluminista, linguagem simples e objetiva, emprego de pseudônimos e presença de figuras mitológicas. Meus amigos, vamos lá então. A poesia de inspiração iluminista, linguagem simples e objetiva, emprego de pseudônimos. Então, vamos lá. Quando vocês virem uma questão que trabalhe com inspiração iluminista, emprego de pseudônimos e principalmente figura mitológica, vocês vão lembrar de uma escola literária conhecida como arcadismo. Lembra, pessoal? Lá em Minas Gerais, Tiradentes, né? Porque o arcadismo trabalhava com a razão. O contrário de utilizar a razão é utilizar o sentimento. É por isso que depois do arcadismo vem o romantismo. E a 5, produção de poesias marcadas pela intuição, descartando a lógica e a razão. Se não trabalha com a lógica, se não trabalha com a razão, trabalha com o quê? Com sentimento, com a emoção, simbolismo. Portanto, nossa resposta é a letra C. Parabéns para quem disse a letra C. O arcadismo é uma escola literária que vem logo a seguir o barroco. Então, nós temos 1500, que é o quinhentismo, que é a chegada dos portugueses ao Brasil. Logo depois, nós temos a Igreja Católica perdendo força, que é a questão da reforma e da contra-reforma, que vai ser aquele choque de ideias, que é justamente o barroco. Depois nós vamos ter uma tentativa de fugir desses conflitos entre céu, inferno, que é justamente uma literatura mais leve, uma literatura voltada para o contato com a natureza, chamada arcadismo, justamente onde nós temos a figura dos pastores, das ovelhas, e talvez a obra mais representativa seja Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, os pastores, os rebanhos, o contato com a natureza, uma poesia mais racional, sem a presença dos sentimentos, uma poesia mais voltada para a objetividade. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer, Douglas, sua ajuda, a ajuda do Vitor, a participação do meu amigo Disseu. Espero ter contribuído. E quero parabenizar toda a equipe por disponibilizar essas aulas no YouTube, porquanto eu considero que, nesse momento tão difícil, o nosso trabalho enquanto servidores públicos deve ser voltado para um maior número possível de pessoas. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde.